Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 7ª lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição estamos abordando sobre a medição de grandezas elétricas. Na primeira parte dessa lição foi abordado sobre a medição direta e agora trataremos sobre a medição indireta das grandezas elétricas. Lembrando a vocês que os objetivos dessa lição foram apresentados na primeira parte, no qual é compreender o que é uma medição direta de grandezas elétricas e suas características, bem como compreender o que é uma medição indireta de grandezas elétricas e as suas características. A medição das grandezas elétricas, como bem sabido, ela é utilizada tanto para o faturamento de energia elétrica, como também para proteção do sistema elétrico. E internamente, nas instalações elétricas, ela é utilizada também para o monitoramento dessas grandezas, seja corrente, tensão, fator de potência, consumo, taxa de distorção harmônica. Então, todas essas grandezas elétricas, no caso especificamente da corrente e a tensão, elas são medidas nas instalações elétricas de forma a quantificar e registrar essas grandezas, seja tensão, corrente, fator de potência, dentre outras. Então, é importante que a empresa, no caso da indústria, ela tenha conhecimento sobre essas grandezas de forma que ela possa fazer um monitoramento adequado do seu ativo, que ela possa fazer uma previsão de consumo da sua instalação elétrica e que ela possa confrontar esse consumo de energia elétrica da sua unidade com o consumo de energia elétrica que é apresentado pela concessionária de serviços locais, no caso de serviços elétricos. Então, o tipo de arranjo que se vai utilizar para fazer a medição dessa grandeza, se vai se utilizar um arranjo de medição direta ou um arranjo de medição indireta, esse arranjo está diretamente associado à ordem de grandeza dessa corrente e dessa tensão que vai se medir no circuito. Então, instalações de alta corrente e alta tensão, é inviável fazer essa medição de forma direta. Então, nesse caso, nós começamos também a aplicar a medição indireta da grandeza elétrica. Então, essa medição dessa grandeza elétrica, seja direta ou indireta, ela tem que dar confiabilidade sobre os resultados, sobre os valores que eventualmente estão sendo obtidos naquela instalação elétrica. Então, quando se vai se fazer uma medição dessa grandeza elétrica em circuitos de alta tensão ou alta corrente, aí nesse caso, como abordado, fica inviável fazer a medição direta dessa grandeza elétrica. E nesse caso, são utilizados transformadores de instrumentos, geralmente T6 e TPs, para fazer então essa medição indireta, já que neste caso, em função de serem circuitos de alta tensão que precisaria de um alto nível de isolamento desses equipamentos elétricos, no caso dos próprios instrumentos de medição, seja um amperímetro, voltímetro, então nesse caso é mais viável você ter esses equipamentos conectados nos circuitos de baixa tensão e neste caso fazer uma medição indireta da grandeza, seja de alta tensão e alta corrente, ou seja de alta tensão e baixa corrente. Nesse caso, quando a medida está associada ao circuito de alta tensão. Então, nessa medição indireta da grandeza elétrica, são utilizados os transformadores de instrumento, os T6 para fazer a medição da corrente e os TPs para fazer a medição da tensão. E esses equipamentos eles replicam os sinais de tensão, no caso do TP, e o sinal de corrente, no caso do TC, em níveis compatíveis com o instrumento de medição. Aqui no Brasil, os TPs eles têm no secundário uma saída de 115 volts ou 115 volts raiz de 3, são os valores usualmente adotados. E no caso do amperímetro, no caso do transformador de corrente, a corrente de saída ela é padronizada em 5 amperes. Então, esses valores são compatíveis com os instrumentos de medição que são encontrados no mercado. E então, se você tem transformadores de potencial e transformadores de corrente comerciais, você vai encontrar também instrumentos de medição comerciais de forma que tenha essa compatibilidade entre os transformadores de instrumentos e o instrumento de medição em si, seja um watímetro, um amperímetro ou um voltímetro. Quando essa medição das grandezas elétricas envolve o faturamento de energia elétrica, no caso o consumo de energia elétrica, apenas uma parcela dessa energia que é consumida pela unidade consumidora, ela é registrada a partir do instrumento de medição, no caso aqui o próprio medidor de energia. E neste caso, como o instrumento ele não registra a potência total, a energia total consumida pelo aquele circuito, então para
se a concessionária fazer o faturamento dessa energia elétrica para ele saber o valor real que foi consumido pelaquela unidade consumidora. Então, essa grandeza do circuito ela é obtida fazendo a multiplicação entre a grandeza registrada pelo próprio medidor e pelas constantes de medição, que essas constantes de medição ela vai depender da relação de transformação dos TPs e dos TCs daquele conjunto de medição. Então, seja um conjunto de medição a 3 elementos ou um conjunto de medição a 2 elementos. Então, nessa medição indireta de energia elétrica, seja para faturamento ou proteção do sistema elétrico, no caso, para a medição da corrente elétrica, são utilizados os transformadores de corrente. Então, nesse caso, o circuito de baixa corrente é então conectado a um instrumento de medição, e no caso, esse instrumento de medição é quem vai fazer o registro dessa corrente que foi utilizada em valor proporcional à corrente que é registrada aqui pelo circuito. Então, nós temos aqui um exemplo de um circuito trifásico, com 3 fases e um neutro, uma ligação a 3 elementos, onde nós temos um transformador de corrente conectado em cada fase. Então, nesse caso, cada uma das fases aqui é registrada a sua corrente, e essa corrente, um valor proporcional, é então enviado para o medidor de energia. No caso aqui, um multimedidor de energia, um multimedidor de grandezas elétricas. Nesse outro exemplo aqui, nós temos outro esquema de ligação. Nós temos também 3 T6, então aqui é uma ligação estrela a 4 fios. Então nós temos as 3 fases e o neutro, uma medição com 3, no caso aqui 3 transformadores de corrente, uma medição a 3 elementos. E nesse caso aqui nós temos uma ligação com 3 fios, as 3 fases, uma ligação a 2 elementos. Então aqui nós estamos fazendo a medição da corrente do circuito através de 2 T6, e aqui nós estamos fazendo a medição da corrente através de 3 T6. Aqui de modo similar aquele esquema de medição dos watímetros, a 2 watímetros ou a 3 watímetros. Lembrando, se você tem um circuito com N condutores, você consegue fazer essa medição da potência, medição do consumo de energia elétrica daquela unidade com N watímetros ou N-1. Aí quando você utiliza N-1 watímetros, o arranjo muda, então são arranjos distintos, mas a partir desses arranjos você consegue então fazer a medição da grandeza elétrica em ambos os casos. Já para a medição da tensão nesses circuitos, tanto para faturamento como para proteção da rede elétrica, você também pode utilizar 3 TPs. Então nós temos aqui o esquema de ligação, onde nós temos aqui as fases do circuito. Então aqui um circuito de média ou de alta tensão, e os T6 conectados, o primário conectado no circuito de alta tensão e o circuito secundário do TP conectado no instrumento de medição. Então aqui o instrumento de medição, ele está fazendo a medição dessa tensão em baixa tensão, em valor proporcional ao valor da tensão registrada lá no circuito. Da mesma forma, nós temos um exemplo aqui de ligação da medição da grandeza elétrica aqui com 3 TPs, uma ligação a 4 fios, 3 elementos, e aqui nós temos uma ligação, medição com 2 TPs, ligação a 3 fios com 2 elementos. Então esses são os esquemas que nós podemos utilizar, os esquemas usualmente utilizados tanto para a medição da corrente com os T6, como apresentado, como para a medição da potência, da tensão com os TPs, conforme indicado. Então nós temos aqui a medição das grandezas a 3 elementos, 3 TPs e 3 T6, e aqui nós temos a medição a 2 elementos, 2 TPs e 2 T6. Quando esses T6 são instalados no circuito, aí nós temos a opção de fazer a instalação do TP entre fase e neutro ou entre fase e fase. Aí, em ambas as situações, nós conseguimos fazer a medição da grandeza elétrica. O que vai mudar é o arranjo entre uma ligação fase neutro ou uma ligação fase-fase. Nas instalações industriais, é muito comum você ter uma miscelânea de esquemas de medição. Então, vai ter situações que você vai ter a medição direta. Então, no caso aqui, nós temos a medição da tensão de forma direta. Em algumas situações, você também vai ter medição de corrente de forma direta.
E em outras situações você vai ter medição de corrente e de tensão de forma indireta. Então, no caso aqui nós temos a medição da corrente de forma indireta, aqui a medição da corrente utilizando um TC e aqui a medição da corrente utilizando um shunt de corrente. A utilização do shunt de corrente ela é muito comum em medição de circuitos, medição de corrente de circuitos de corrente contínua, em circuitos de carregamento de baterias, circuitos de subestação, de alimentação de subestação, em sinais DC, sinais de corrente contínua, é muito comum você utilizar o shunt de corrente. Nas instalações industriais, nos painéis de baixa tensão principalmente, é muito comum você ter a medição da corrente de forma indireta e a medição da tensão de forma direta, já que são circuitos de baixa tensão. Já em outros circuitos, quando você tem painéis de média tensão, aí você tem a medição da corrente e também a medição da tensão de forma indireta. Então, a grande diferença entre a medição direta e a medição indireta, que no caso simplificado aqui da medição de potência de um circuito monofásico, nós temos um watímetro, onde nós estamos fazendo a medição da corrente e a medição da tensão de forma direta. Já que se essa medição fosse feita de forma indireta, ao invés dos sinais de tensão e de corrente serem conectados diretamente no watímetro, o sinal de corrente ele já é conectado, ele já é disponibilizado a partir de um TC e o sinal de tensão ele já é disponibilizado a partir de um TP. Então, nesse caso, o valor da grandeza no secundário aqui vai depender da relação de transformação do equipamento. No caso aqui, a relação de transformação do TP e aqui a relação de transformação do TC. Nos conjuntos de medição, para se fazer essa medição do potencial, no caso dos transformadores de instrumentos, na média tensão nós temos três grupos de transformadores de potencial. O grupo 1, que são aqueles instrumentos, os transformadores de instrumento, no caso aqui o TP, que é para ser ligado entre fase e fase. Então nós temos aqui o esquema, uma ilustração do equipamento, onde esse equipamento ele pode ter um secundário, dois secundários, ou um secundário com TAP, ou dois secundários com TAP. E nós temos também os transformadores de potencial dos grupos 2 e 3, que nesse caso o equipamento ele só tem um terminal de alta tensão e o outro terminal ele é aterrado. Então alguns fabricantes internacionais denominam esse terminal de H2. Aqui no Brasil esse terminal é denominado de H0. Então nós temos aqui um secundário, dois secundários, um secundário com TAP e dois secundários com TAP. No caso dos transformadores de corrente, obrigatoriamente eles devem possuir dois terminais de alta, no caso terminal de entrada e terminal de saída. Esse equipamento ele pode ter um secundário, ou um secundário com TAP, ou mais de um secundário, aí depende do projeto do fabricante. Existem vários modelos de equipamento, tanto de T6 quanto de TP, que existem mais secundários. Aqui foram apresentados alguns exemplos básicos. Quanto à ligação desses instrumentos, aqui no Brasil as concessionárias basicamente utilizam dois padrões de conexão dos transformadores de potencial. Então, esses do grupo 1 geralmente eles são ligados na configuração delta aberto, onde você tem aqui a alimentação das fases do circuito primário, então circuito de média ou de alta tensão. No circuito secundário, você tem então três sinais, então três fases. Fase A, B e C, onde essa fase B aqui ela é aterrada. Então esse é o padrão utilizado aqui no Brasil dos grupos de ligação dos transformadores de potencial grupo 1, que é a configuração delta aberto. Então nós teríamos esse diagrama de ligação, nós temos aqui fase A, fase B e fase C, e aqui nós temos as fases A, B e C no secundário, onde a fase B ela é aterrada. No caso dos transformadores de potencial grupos 2 e 3, geralmente é utilizada a ligação estrela aterrado. Nós temos aqui a ligação do primário dos instrumentos e aqui nós temos a ligação do secundário dos instrumentos, onde o terminal secundário S2 dos instrumentos do transformador de potencial dos grupos 2 e 3 ele é aterrado. Lembrando que os transformadores de potencial do grupo 1 eles devem ser ligados entre fase. Os transformadores do grupo 2 e 3 eles devem ser ligados entre fase e neutro, que aqui é o nosso caso. Então, o terminal H0 aqui do próprio equipamento, ele é aterrado.
Então nós temos aqui os esquemas de ligação, onde o terminal H2 ou H0 ele é aterrado, assim como o X2. Então essa é a ligação estrela aterrado para os transformadores de potencial do grupo 2 e 3. Já no caso do TC, aí nós temos uma pequena diferença, que deve haver o seccionamento do circuito. Observe que aqui nós temos o seccionamento do barramento da fase A, seccionamento do barramento da fase B e seccionamento do barramento da fase C. E aqui nós temos a corrente de A, a corrente de B e a corrente de C em valores proporcionais às correntes IA, e B e C. E aqui nós temos os esquemas de ligação desses instrumentos. Então nós temos aqui entrada e saída da fase A, entrada e saída da fase B, entrada e saída da fase C. E aqui nós temos a corrente da fase A, a corrente da fase B e a corrente da fase C no circuito secundário. Esses equipamentos de transformador de instrumento, eles tanto podem ser utilizados para medição quanto para proteção, como foi abordado. Então nós temos aqui um exemplo básico de um esquema de ligação dos TCs e TPs. Então nós temos aqui um conjunto de TC e de TP conectado a um watímetro, então para fazer medição de energia elétrica, e ao mesmo tempo ele também está conectado a um amperímetro e a um relé de proteção contra sobrecorrente. Da mesma forma, está aqui conectado a um voltímetro e a um relé de proteção contra sobretensão e subtensão. E aqui nós temos um TP, aqui no caso um TP do grupo 2 e grupo 3, que está ligado entre fase e terra do circuito, e você tem aqui um relé de proteção contra sobretensão, e aqui você tem um voltímetro. Então, essas são as duas possibilidades que nós temos para fazer a medição das grandezas elétricas, seja para proteção ou para medição ou para ambas. Então você tem aqueles instrumentos de medição, os transformadores de instrumento, que eles têm a função tanto de medição quanto de proteção elétrica, que aqui é o caso desse equipamento. E aqui nós temos um equipamento específico para fazer proteção elétrica. Então nas subestações de energia, como você vai conectar, se você vai fazer uma medição a 2 elementos ou a 3 elementos, quem vai definir esse arranjo é a concessionária. Então nós temos aqui um padrão de medição de energia elétrica, onde nós temos 3 T6 e aqui nós temos 3 TPs, ou seja, aqui nós temos uma medição da grandeza elétrica, medição do consumo de energia elétrica a 3 elementos. Já aqui a proteção, nós temos aqui o cubículo de proteção, temos aqui o disjuntor e nós estamos utilizando aqui 2 TPs. Observe que aqui nós só temos 2 TPs para fazer a medição da tensão. Já a medição da corrente na proteção, ela é feita com 3 amperímetros, consequentemente com 3 T6. Nós temos aqui outro esquema de ligação, outro arranjo, onde nós temos 3 TPs e aqui nós temos 3 T6. Então aqui os arranjos de medição para faturamento, geralmente as concessionárias adotam 3 amperímetros, 3 voltímetros, não é 3 T6 e 3 TPs. Aqui no caso da proteção nós temos 3 T6 e nós teremos que ter aqui também 3 TPs, já que observe que aqui nós só temos um terminal do TP, então é um TP grupo 2 ou grupo 3, e nesse caso obrigatoriamente devem haver aqui 3 TPs. No caso das subestações de alta tensão, nós temos aqui 3 T6 para medição da corrente. Nesse outro arranjo também nós temos 3 T6 para medição das correntes. Então, esses T6 aqui, eles são utilizados tanto para medição quanto para proteção em instalações, em subestações de alta tensão. Pelo arranjo aqui não dá para se definir se esse equipamento é um equipamento de proteção ou um equipamento de medição. Então, no caso, como abordado nos padrões da concessionária, no caso aqui da Energisa especificamente, ela utiliza o padrão de medição de 3 TPs e 3 T6 para fazer essa medição de corrente. Então nós temos aqui 3 T6 e 3 TPs, é o padrão utilizado aqui pela concessionária Energisa. Vimos nessa lição os métodos de medição, os arranjos de medição dos transformadores de instrumento para medição direta e medição indireta de grandezas elétricas. Então não deixe de assistir a nossa próxima videoaula, nela abordaremos sobre a medição de energia elétrica para fins de crédito de ICMS. Então, até a nossa próxima videoaula.